Isso, o que acontece, professor? Após essa reinserção que o senhor causou, dessa necessidade que há muito havia sido perdida, e nem coloco no fio da meada o trabalho, o antitrabalho, na verdade, que as nossas instituições formais de ensino fizeram nesse quesito, o senhor reinseriu esse elemento, e logo depois ele teve vários desenvolvimentos. E hoje, vários anos depois, muitas pessoas estão falando em educação do imaginário, reformulação da imaginação, estudo do latim, trivium, Hugo de São Vítor, etc. Várias dessas coisas, vários desses termos estão em circulação. E aí nós estamos conversando com o senhor hoje exatamente porque vimos a necessidade de no sentido de tornar atual de novo o que o senhor tem a dizer sobre o assunto, né, de forma a relembrar as pessoas e que a gente possa compartilhar experiências com o senhor, né, que naturalmente foi a pessoa responsável por essa reinserção desses termos no debate público cultural, no debate cultural relevante, porque hoje em dia a gente sabe, só existe realmente no Brasil debate cultural relevante dentro do universo cultural que o senhor criou. Só existe debate cultural relevante aí. E esse tema certamente é um tema muito caro e muito importante para todos que estudam a obra do todos que tentam essa empreitada educacional de reformular a própria educação, de educação da imaginação, etc. Então, para começar, eu queria fazer uma pergunta mais direta e para trazer mesmo a questão de forma mais genérica. O que o senhor entende propriamente como a educação literária e por que é um elemento tão importante para quem realmente deseja refazer ou ter essa educação superior? Bom, muito bem, a educação literária consiste simplesmente em ler literatura, né? Porque hoje em dia você tem muita educação literária nas universidades, mas consiste em ler livros de teoria, né? E nunca ler as obras diretamente. Então é como você estudar pintura em manuais de pintura sem nunca ver um quadro. É mais ou menos isso que estão fazendo. É claro que o resultado disso é absolutamente desastroso. Os camaradas não apenas saem ignorantes em matéria de literatura, mas saem ignorantes da própria língua. Há muitos anos eu não vejo uma única tese universitária que não vê repleta de erros de gramática já na primeira página. Ontem mesmo eu estava lendo aqui umas traduções brasileiras das obras do professor Lawrence Puntel. Lawrence Puntel é um gaúcho que fez a carreira dele toda na Alemanha. Ele deve ser filho do alemão, foi para a Alemanha ainda jovem, ficou lá ensinando em Munique um tempão e escreveu vários livros importantes. E daí eu tentei ler o livro dele na tradução brasileira. Eu não consegui. O meu conhecimento de alemão não basta para ler o original dele. Tentei ler o original dele em alemão, falei, isso aqui é alemão demais para mim. Daí comprei a tradução inglesa, daí comecei a entender. Olha só, que coisa incrível. Então, isso aí é o produto da nossa universidade. A universidade é uma instituição criminosa, ela vive de roubar dinheiro público e gastar para fazer besteira. Não é um problema apenas político, como antigamente você podia dizer que havia o negócio do viés esquerdista, mas agora o viés não é esquerdista, agora o viés é sexual, né? É sexo e maconha e cocaína. É disso que se trata na universidade, mais nada. Eu tenho aqui uma série de vídeos que eu não posso colocar online. Se eu colocar, o YouTube fecha a minha página, que são assim cenas filmadas nos campos universitários, nos campi universitários. Assim, é só o pessoal fazendo suruba ao ar livre na universidade. É para isso que eles vão lá. Então, você vê esse pessoal do Escola Sem Partido fala, não, tem doutrinação marxista. Eu digo, mas vocês são muito otimistas. Se tivesse doutrinação marxista, teria alguma coisa. Mas o pessoal já fica lá, né? Chupando buceta, chupando pica, é por aí o assunto. Não passa de ir fumando maconha e cheirando coca. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Né? Quer dizer, quando você vê protestos, o que é o protesto do cara? É enfiar crucifixo no cu, é cagar em cima da foto do Bolsonaro. Eu digo, mas escuta, parece coisa de criança louca, criança de 5 anos de idade. Estão brabinhas e fazem essas coisas. Isso é a Universidade Brasileira. Quer dizer, será estranho, né? E dessa coisa saiam 50% de analfabetos funcionários por ano.
Eu acho uma maravilha, porque era para sair 100%. Se sai só 50%, até que não está tão ruim. Né? Então, eu acho que os responsáveis por essa coisa, todos esses camaradas, empresários, administradores, sociólogos, economistas, que estão falando de universidade, deviam botar todos na cadeia. Porque, olha, eu sigo aquele ditado latino, que monumento requiris circunspice. Se você quer um monumento em sua honra, olhe em torno, veja a sua obra aí em torno. Então, outro dia teve uma reunião de ex-reitores de universidades, ex-ministros de educação, eu botaria todos na cadeia ou no hospício. Eles não veem o que eles fizeram, meu Deus do céu. Se você olha o resultado que você fez, meu resultado é o pior do mundo, e você não diz, eu sou culpado, eu fiz isso. Então, você não tem consciência moral, não tem consciência nenhuma. E esse pessoal ainda quer dar palpite. O que podemos fazer para melhorar a educação brasileira? Bom, antes de tudo, precisa haver uma educação brasileira. Vocês estão fazendo a educação de maneira alguma. Mas é só perversão, é só sacanagem, é só loucura. Né? Claro que sempre tem 1 ou 2 centros universitários pequeniníssimos, né? Que estão lá tentando fazer um negócio sério. Sempre tem. Mas é coisa assim, por exemplo, desse pessoal esses alunos do professor Puntel, bom, eles estão tentando estudar as obras do cara e entender. Falam, bom, estão fazendo alguma coisa, não se pode negar. Antigamente tinha um centro lá em Minas Gerais, e o padre Marcelo Perini, era um grupinho pequenininho, fazia uma revista de filosofia boa. Essas coisinhas sempre sobram, mas não tem alcance. Se você vai ver a massa dos estudantes universitários, estão só recebendo veneno na cabeça, ficando doidos, né? O senhor me escuta bem? Escuto perfeitamente. Então, professor, na verdade, a gente tem até uma palestra que o professor Rafael Falcon ministrou e está aqui no nosso canal, que chama O Dever de Educar-se. O professor Rafael Falcon aprofunda isso que o senhor está falando, porque ele pega os dados que o próprio MEC encomendou ao Instituto Paulo Montenegro quanto ao nível do analfabetismo funcional no Brasil. E analisando os dados, nessa palestra, ele mostra que, na verdade, pelo menos 92% da população brasileira é analfabeta funcional. Só que ele foi mais fundo ainda. Ele criou um curso chamado Os Graus de Letramento e o Analfabetismo Funcional, em que ele tenta distinguir quais são os níveis de leitura. Ou seja, esses 8% que não são analfabetos funcionais, eles ainda estão num nível meramente acima do analfabetismo funcional. E analfabetismo funcional significa basicamente o uso animal da língua. Isso, né? Isso. Agora, o problema é que isso aí não é o povão. Isso aí é a classe dirigente. São os deputados, senadores, ministros, generais. São todos assim, todos analfabetos funcionais. Não dá para discutir com essa gente, meu Deus do céu. Eles não sabem distinguir A de B. Exato. E tem outros reflexos que são os seguintes. Se a pessoa está no uso da linguagem de tipo animal, significa que ela não apreendeu a verdade, não teve experiência da verdade, no mais das vezes, né? Sim. Porque isso se tem que ser feito com a inteligência. E se ela não aprendeu a utilizar a inteligência, ela não fez, digamos, a fortificação das faculdades realmente humanas para ordenar e subjugar as partes animais, o que descamba em todo um problema moral e existencial em vários níveis, né? Claro. De modo que, então, isso já dá amostra daquilo que o senhor fala também, né? Que a inteligência é dos bens que quanto menos você tem, menos você dá falta, né? Porque só de você anunciar que num país em que quase a totalidade da população passa pelo sistema escolar, você gerou 92% de analfabetos funcionais, era para todo mundo chegar à conclusão que esta porcaria não funciona. E todas as pessoas envolvidas nesse processo das últimas décadas deveriam ser totalmente afastada desse tipo de atividade, de modo que teria que se repensar um modo de educação que fosse apartado dessa palhaçada, né? Então, basicamente, essa foi a nossa aposta aqui, né? E dos melhores alunos do senhor, é isso que a gente vem percebendo. É necessário ir para... E aí tem uma outra aula que o senhor fala, aula zero do COF, que a gente chama,
que é a aula introdutória que o senhor fala daquele processo de, quando há uma substituição de moda cultural, ela não se dá por confronto e demonstração da inferioridade da moda substituída, mas por substituição, por angariar prestígio social. E que nesse processo você tem uma sucessão de esquecimentos, uma perda de capacidades, e essa nova cultura que se impõe, ela passa a retratar de maneira caricatural a moda substituída, né, para poder fechar o horizonte de consciência de quem agora está sob essa nova cosmovisão, a tudo que é do passado, e, portanto, não tenha parâmetro para julgar a cultura vigente, e caia no que o senhor chama também de provincianismo cultural, né? Provincianismo temporal, que o senhor chama, né? É como se o tempo que você estivesse fosse o único possível. Então, me parece, a partir disso que o senhor falou, nessa aula zero, e vários outros elementos que eu espero tratar aqui ao longo dessa conversa, me parece que a coisa mais clara que existe é a seguinte: só existe progresso dentro de uma tradição. E o que acontece é que nos últimos séculos, 6 séculos aí, a gente vem rompendo a tradição e vem em processo de substituição em cima de substituição, que gerou uma série de esquecimentos e perda de capacidades, e agora a única solução seria justamente tentar reatar-se a essa tradição que funcionou, porque a gente sabe que ela funcionou pelos frutos que ela gerou, né? Então, uma pedagogia ela é julgada pelas pessoas que saíram daquele processo, e não por meros argumentos, não é isso? Bem, esse negócio é gravíssimo, porque se você aprende uma coisa hoje, mas esquece o que sabia ontem, amanhã você vai esquecer o que sabia hoje. E assim por diante. Está sempre adquirindo novos conhecimentos e perdendo os velhos. Então, é o que chamava o Jean Forestier, é a história da ignorância. Não adianta você fazer a história do conhecimento, a história da ciência, não tem história da ignorância. Vou lhe dar um exemplo terrível. Em tudo quanto é manual de história da cultura, história da filosofia, história da ciência, você lê que, aí logo depois do Renascimento, os caras abandonaram a física de Aristóteles e adotaram a nova física de inspiração matemática. Foi só no século XX que os caras descobriram que o livro chamado Física de Aristóteles não é uma física. Não tem nada de física ali. É uma metodologia geral da ciência, ali não tem nada de errado, a não ser um outro exemplinho que ele dá. Tá certo? Então, como é que podem ter abandonado a física de Aristóteles se não existia a física de Aristóteles? Né? Também a ideia de, não, então passamos do mundo aristotélico para o novo mundo moderno. Eu digo, bom, dá a impressão que sim, mas quando você vai ver, quando descobriram a poética de Aristóteles, em 1548, ela começa a dominar toda a literatura moderna durante 4 séculos. Quer dizer, nós estamos num mundo aristotélico. Você veja, vocês assistiram o filme High Mataram ou Morrer? É o filme do Fred Zinnemann, estrelado pelo Gary Cooper, um clássico do cinema. Você vai ver, ele obedece igualzinho à regra de Aristóteles, rapaz. Um filme feito o quê? Nos anos 70. Né? Não foi antes, não. Foi em 70. Não é antes, não é anterior a isso, não. Minha mulher está dizendo que foi antes. Não foi, não. Um abraço, Rochelle. Mas aqui que nem o Conde Chupetê de la Queima-Ruiz, que eu fico discutindo com a mulher. Ela pode de rir. Um abraço para a Roxane aí. Obrigado.